E eu hoje quero falar especialmente da figura de Maria, ou aliás de algumas vicissitudes que se passaram com ela. Já ouvimos ler o pastor Nuno ler o texto, que é o nosso texto de base, que é o texto da Anunciação, quando o anjo foi ter com Maria e disse: olha Maria, tu és a escolhida entre as jovens de Israel para seres a mãe do Salvador, a mãe do Messias, aquela que havia de dar à luz o Messias de Israel e o Salvador do mundo. E eu acredito, imagino que se fosse com vocês, mulheres, quando eram jovens, um anjo aparecer assim de repente e de dar-vos uma notícia destas, com certeza que o coração acelerava e vocês durante os momentos devem ter ficado, e durante os dias devem ter ficado a bater mal um bocadinho, como se costuma dizer. E de facto Maria enfrentou um dilema naquela altura. Quando o anjo chega ao pé dela e lhe diz isto, ela deve ter enfrentado um grande dilema e sobretudo teve uma série de problemas. E é isto que nós não falamos. Nós falamos, é muito bonita e tal e coisa, e o anjo anunciou e vai ser mãe do Salvador depois. E os problemas? A questão é que Deus nunca nos abençoa contra a nossa vontade. Portanto, aquilo que eu acredito é que Maria aceitou, naturalmente, como nós vemos no cântico que ela depois canta e que está descrito na Bíblia, o que é que ela diz. Ela aceitou, porque ela podia não ter aceito a bênção, mas ao aceitar a bênção ela dispôs-se àquilo que vinha aí, que vinha com a bênção, porque muitas vezes as grandes bênçãos vêm associadas a grandes problemas. Esta é que é a verdade. As grandes bênçãos vêm associadas a grandes problemas. Quando nasce uma criança, é uma bênção. Estou grávida. A pessoa não pensa em mais nada. Uma criança, que maravilha. Mas depois, quando ela nasce, é as dores de parto, é as noites sem dormir, é o bebê a chorar, é que está doente, está com febre, e vai para o médico, e não sei, uma série de problemas, não é? Mas são problemas que estão associados a uma bênção grande. Mas é um preço que é preciso pagar, não é? E, portanto, as grandes bênçãos de Deus estão sempre associadas a alguns problemas. E eu gostava de falar esta manhã sobre como as lutas que Maria teve de passar. Eu vou citar aqui 3 grandes lutas que ela teve de passar para o cumprimento desta promessa. Porque não basta Deus prometer que nos quer fazer alguma coisa, que nos quer abençoar, dar uma graça especial, abençoar de uma maneira especial. É preciso ver que é um preço a pagar sempre por alguma graça que Deus nos dá, por alguma bênção que Deus nos dá. Há sempre o outro lado da moeda. Então Maria passou por 3 lutas, essencialmente. A primeira luta foi acreditar na mensagem do anjo. Logo quando ela foi confrontada com aquela mensagem, com aquela visão do anjo, aquele anúncio, ela teve uma primeira luta que foi acreditar. Ela podia dizer, mas eu devo estar a sonhar. Isto se calhar é uma alucinação, não estou boa da cabeça, estou a ver coisas que não existem. Será que é mesmo assim? Então o primeiro teste, a primeira luta, quando Deus nos quer abençoar, é um teste à nossa fé. Ou seja, ser capaz de confiar em Deus e crer nas suas promessas. Costuma-se dizer, o povo português diz que quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Não é? E porquê é que Maria havia de ser Maria? Porquê? Aliás, nós temos muito esta tendência, quando nos vem um problema à nossa vida, mas porquê eu? Não é? Temos muito... Mas também pode acontecer com coisas boas. Vou ser a mãe do Salvador? Eu? Mas quem sou eu? Não sou ninguém. Eu não sou da nobreza, eu sou uma simples mulher, uma pobretanas, canto para aqui, mas porquê é que Deus foi lembrar de mim? Será que é verdade? Esta dúvida muitas vezes assalta-nos. É um teste à nossa fé. Então a primeira luta que Maria teve que enfrentar foi a luta de acreditar, de querer mesmo. Crer em Deus, nas suas promessas, crer no seu amor e no seu bem-querer, isto é, na sua benignidade. Uma das características de Deus é a sua benignidade, é o desejo de fazer o bem, é o querer-nos bem, é o bem-querer de Deus em relação a nós. E muitas vezes nós duvidamos por causa das circunstâncias, duvidamos porque damos ouvidos a outras vozes, duvidamos porque muitas vezes o inimigo das nossas almas segreda-nos que nós não merecemos aquilo, que nós não merecemos aquela bênção, que nós devemos estar enganados,
que aquilo é coisa da nossa cabeça. Então, a primeira luta de Maria foi acreditar, querer que de facto era ela a escolhida, que Deus tinha definido, e que aquilo que os profetas falavam há tantos séculos, desde o passado, e que Maria sabia perfeitamente que dentre as jovens de Israel, uma haveria de dar um dia à luz o Messias de Israel e o Salvador do mundo, crer que seria ela, naquele momento, que iria ter essa graça fantástica de Deus. A segunda luta é vencer o medo da rejeição. O casamento de Maria ainda não tinha sido consumado. Portanto, Maria corria o sério risco de ser repudiada pelo marido. Aliás, nós sabemos que José intentou abandoná-la secretamente, diz a Escritura, para não criar problemas. Ele desaparecia de cena, ia para outra terra, ia para outra, o mais longe possível, e pronto, e assim o assunto ficava resolvido. Maria corria o sério risco de ser repudiada pelo marido, corria o sério risco de ser repudiada pela família, corria o sério risco de ser expulsa da comunidade, uma mulher que ainda supostamente era virgem e, portanto, agora aparece grávida, sem ter consumado o casamento, e até corria um risco pior ainda, mais grave, que era ser morta por lapidação, segundo a lei de Moisés, isto é, ser morta à pedrada, porque era o tipo de castigo que estava destinado, segundo a lei de Moisés, a quem adulterasse. Então, ela teve que vencer o medo da rejeição. Isto foi uma luta grande, com certeza. Depois daquela satisfação de dizer assim, que coisa fantástica, Deus escolheu-me a mim para ser a mãe do Messias, mas agora a barriga vai começar a crescer, eu ainda não consumei o casamento, as pessoas sabem, a comunidade sabe, e agora o que é que vai ser de mim? Como é que as pessoas vão olhar para mim? Como é que as pessoas vão... As pessoas não vão entender. Vencer o medo da rejeição, sobretudo quando Deus nos quer usar de uma forma nova. Muitas vezes nós temos medo de ser rejeitados, quando Deus nos quer usar de uma forma nova e quando estamos dispostos a aceitar esse desafio. Amém? Todo ser humano tem uma necessidade psicológica de aceitação. Primeira coisa que uma pessoa precisa, que está em dificuldade emocional, primeira coisa que a pessoa precisa é ser ouvida. A segunda coisa que a pessoa precisa é ser compreendida. A terceira coisa que a pessoa precisa é ser aceite. E depois, no final, também a pessoa precisa de sentir-se amada. Então, a aceitação é uma coisa importante. Todos nós temos necessidade emocional, psicológica, de ser aceitos pelos outros. Porque muitas vezes, se nos sentimos rejeitados, ou nos sentimos, ou as pessoas ignoram-nos, nós não nos sentimos bem. Porque o ser humano é um ser gregário, foi feito para viver em comunidade, em comunhão, em contato, em interação uns com os outros. E se nós não sentimos feedback da outra parte, não sentimos que somos aceitos, é complicado. É complicado, nós não nos podemos sentir bem. E, portanto, esta é uma necessidade nossa. Então, Maria também tinha essa necessidade de se sentir aceite. Mas, além de tudo mais, a necessidade dela era que não fosse rejeitada, dadas as circunstâncias. E esta foi a sua segunda grande luta, vencer o medo da rejeição. E as pessoas, para vencer o medo da rejeição, muitas vezes fazem as coisas mais patéticas que podem existir. As pessoas, para vencer o medo da rejeição, fazem toda a espécie de operações plásticas, vestem-se de toda a espécie de maneira para parecerem mais novos, para não serem rejeitados, porque está na cabeça das pessoas e na cultura que os jovens é que são fixes, não é? Que os velhos já não contam nada, e então está na cabeça das pessoas, no nosso mundo ocidental, está na cabeça das pessoas que tem que ser jovem, ou pelo menos parecer aceito.
Não, você tem que ser o que é. Eu já disse quando tiver 80 anos que é ser um grande maluco. Mas nada. Sou o que sou pela graça de Deus, dizia o apóstolo Paulo. E nós devemos aprender a ser o que somos. Não é? Nós não podemos voltar atrás na nossa idade. Então, devemos aprender a viver com a idade que temos, com as condições que temos, com a cara que temos, com o corpo que temos, com o dinheiro que temos, com a nossa circunstância. Precisamos de aprender a viver com a nossa circunstância. Não quer dizer que não lutemos para ter mais dinheiro, ou que não nos arranjemos, não é? Para ter mais bom aspecto. Isso não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é não querer negar a nossa realidade. E as pessoas fazem isto e coisas patéticas para serem aceites, porque elas precisam de ser aceites. Elas têm horror a ser rejeitadas. Não é? Mas isto começa logo em crianças. Isto é uma coisa humana, meramente humana. Começa logo em crianças. A criança não gosta de ser rejeitada. A criança faz tudo o que for preciso para ser aceite, para se sentir aceite, para sentir o amor dos pais, para sentir o amor daqueles que estão à sua volta. Não é? É uma necessidade intrínseca do ser humano. E Maria tinha esta necessidade também. E agora, perante esta circunstância, em que ela ia aparecer com a barriga a crescer, sabendo-se que ainda não tinha consumado o casamento, como é que ia ser? Ela ia ser rejeitada, com certeza. Isto passou-lhe pela cabeça, foi uma luta, foi uma grande luta que ela teve. Mas ela resolveu confiar em Deus. Ela deve ter pensado assim: bom, se Deus me escolheu para ser a mãe do Salvador, Deus também me vai ajudar a ultrapassar qualquer tipo de tentativa de rejeição que haja em relação à minha pessoa. Amém? É o que está escrito na Palavra de Deus, no Novo Testamento, que diz que Deus não permite que venha à nossa vida lutas superiores que Ele não nos dê as forças suficientes para a vencer. Isso significa que nós, em Jesus, somos sempre não apenas vencedores, mas mais do que vencedores. Deus dá-nos as ferramentas para nós, se nós estamos alinhados com Ele, para nós vencermos aquela luta. E portanto nós não temos que ter medo das lutas, não temos que ter medo das dificuldades que vêm, desde que não seja por erro nosso, por asneira nossa. E mesmo assim, se nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, Deus nos vai perdoar, e Deus vai nos dar a mão, e Deus vai nos ajudar a vencer aquela dificuldade, aquela luta. O medo da rejeição. Tantas pessoas têm medo de serem rejeitadas. Mas há uma coisa que eu acho, irmãos, isto é dramático o que eu vou dizer, e triste ao mesmo tempo. Eu acredito que há pessoas que não vêm aqui à igreja porque têm medo de não ser aceitos. Porque há pessoas que pensam assim: eles são todos muito santos, já tudo santos. E realmente é. Temos aqui muitos santos, olha. Temos aqui o Santo António, está ali na mesa. O São Carlos, o São José, sou eu. A Santa Maria, não sei quê. É tudo santos. E há outros que não vêm por outra razão, por oposto. Há outros que não vêm à igreja porque acham que são tão pecadores, que não se vão sentir bem aqui. São as duas estratégias que o inimigo das nossas almas utiliza para afastar as pessoas de Deus. É fazer crer que elas são indignas, ou fazer crer que elas são boas demais. Não é? Também há quem diga: eu vou lá, mas quem anda lá também anda a fazer assim, eu sou melhor porque eu não faço isto, não faço aquilo, etc. Isso é conversa da treta. Porque de facto nós não vimos aqui porque somos muito santos, nem porque somos muito pecadores. É porque somos o que somos. Vimos aqui porque queremos seguir Jesus. Vimos aqui porque amamos Jesus. Vimos aqui porque queremos ouvir mais da sua voz e seguir nos seus caminhos e ser ovelhas do seu rebanho. É só por isso que nós vimos aqui. Portanto, aqui não há ninguém perfeito, nem aqui, nem lá fora, nem em lado nenhum. Nem o Papa. Então ela teve que vencer este medo da rejeição também. Foi uma das lutas grandes que ela teve. E a terceira luta que eu quero falar esta manhã foi a disposição para assumir o desafio do futuro. Às vezes eu comigo a pensar: será que Maria conhecia tão bem o profeta Isaías?
Conhecia o capítulo 53 do profeta Isaías, que fala sobre o varão de dores, que era o Messias que havia de vir. 700 anos antes, Isaías tinha escrito aquelas palavras, tinha escrito muita coisa. O livro de Isaías é muito grande, mas entre elas, no capítulo 53, tinha escrito aquele texto messiânico, referindo-se claramente ao Messias. Eu vou ler o texto. Diz assim: 700 anos antes de Jesus nascer, e mais uns anos antes de Jesus ser torturado e morto, crucificado. Diz assim, referindo-se ao Messias: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós a reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém? Então, deixem-me só sublinhar aqui algumas expressões e alguns termos do texto do profeta Isaías. Ele falava de Jesus, dizendo que era como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, não havia boa aparência nele, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, aflito, ferido de Deus e oprimido. E agora eu pergunto, será que Maria conhecia este texto? Eu creio que sim, porque eram textos muito conhecidos. O profeta Isaías era muito celebrado, muito respeitado entre o povo de Israel nesta altura. E certamente que ela conhecia este texto. Então, ela podia ter pensado: eu vou dar à luz o Messias, mas ele vai ser uma pessoa que vai chegar um momento qualquer da vida dele em que vai acontecer isto. Isto é horrível. Nenhuma mãe gostaria de ouvir dizer uma coisa destas de um filho, mesmo que fosse no futuro, quando ele fosse homem, quando ele fosse adulto. Nenhuma mãe gostaria. Aflito, ferido de Deus, oprimido. Então a terceira luta de Maria foi estar disposta a enfrentar o que aí vinha. Estar disposta a enfrentar as consequências de ser mãe do Salvador. E nós vimos, através do Evangelho, nós vemos que Maria sofreu por causa de Jesus. Maria estava perto da cruz no Calvário, quando Jesus foi crucificado. Maria acompanhou o processo em que Jesus foi chicoteado, com aqueles chicotes com pedaços de osso que rasgavam as costas e provocavam feridas profundas nas pessoas. Maria assistiu quando Jesus foi ferido com uma lança. Maria assistiu quando colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e o sangue começou a correr. Maria assistiu a tudo isso. E durante um momento, quando o anjo anunciou isso, ela deve ter recordado o profeta Isaías. Mas ela estava disposta a enfrentar o que vinha aí. E esta era a sua grande luta. Venha o que vier, eu não estou sozinha. Deus está comigo. Deus determinou-me para fazer este papel. E por isso eu vou até ao fim. Eu aceitei e eu aceito até ao fim ser a mãe do Salvador. E da mesma maneira, estas lutas são as nossas lutas também. Tal como Maria, nós passamos por estas três lutas quando somos confrontados com as promessas de Deus. Não venha cá com essa conversa só as promessas de Deus, as promessas de Deus, as promessas de Deus. Sim, é bom as promessas de Deus, mas você tem que ter consciência que você vai passar algumas lutas para que essas promessas se cumpram na sua vida. Você está disposto a fazer isso? Porque hoje o Evangelho que se ouve por aí, muitas vezes, é aquele Evangelho muito plástico, um Evangelho muito bonito, como se
o cristão não tivesse problemas, como se nós não fôssemos de carne e osso, como nós não vivêssemos nesta sociedade que está podre, como se nós não vivêssemos aqui, como se nós andássemos aí na rua e não sentíssemos frio, não sentíssemos calor, não apanhássemos com a chuva em cima, não nos constipássemos, não adoecêssemos, como se nada disso nos tocasse. Não, nós somos seres humanos perfeitos, completos, e por isso andamos aí. Amém? Então as bênçãos de Deus implicam um compromisso da nossa parte, uma fidelidade da nossa parte, uma atitude da nossa parte, dizer, não, Deus, eu estou aqui, eu aceito, eu estou disposto a aceitar a tua promessa, eu estou disposto a acreditar no teu bem-querer, na tua benignidade, eu estou disposto a vencer o medo da rejeição, eu estou disposto a enfrentar o que aí vem, tal qual como fez de Maria. Se calhar aquilo que vocês estavam à espera de ouvir esta manhã era outra coisa. Era uma história muito bonita sobre um bebê que nasceu em Belém e tinha uns trapinhos e umas palhinhas e um boi e uma vaca e mais não sei o quê e por aí fora e mais umas coisas que, enfim, que algumas lendas nos contam. Mas não. Ontem estava a ver uma pregação de um pastor nos Estados Unidos, pregação muito interessante, e ele dizia o seguinte: em Abu Dhabi, que é um país muçulmano, onde não se pode ser cristão, onde qualquer pessoa que se denomine cristã pode ser perseguida, presa ou pior, foi onde foi construída a árvore de Natal maior e mais rica do mundo, a mais alta, com diamantes, com ouro, com não sei o quê, uma coisa fabulosa que valia não sei quantos milhões de dólares. Essa árvore de Natal, que é, digamos, um dos símbolos do Natal, foi construída num país muçulmano onde não se pode ter fé em Cristo. O que é que isto significa? Significa que o Natal foi completamente subvertido e transformado numa ação comercial apenas. Aquela árvore de Natal está lá apenas para atrair as pessoas, os turistas, para as pessoas irem às lojas, comprarem, naquelas lojas gigantes de grandes marcas e tal, e comprarem e gastarem dinheiro. Porquê? Porque a mensagem do Natal foi subvertida. A mensagem do Natal, na realidade, resume-se a isto: Deus fez-se carne e veio habitar entre nós. E portanto deixemos dessa lamechice do bebezinho, coitadinho, não sei o quê. Não, Deus veio habitar entre nós. Naturalmente que ele tinha que nascer, e como ele quis honrar a maternidade, ele quis honrar a infância, ele quis honrar a humanidade ao nascer de uma mulher, do ventre de uma mulher, e ao nascer como um simples bebê, como qualquer um de nós. Mas o Natal é mais do que isso. É que Deus veio habitar entre nós. Essa é a grande mensagem do Natal. E por isso nós não podemos perder isso de vista, não é? Ele tem desafios, o Natal tem desafios. É muito mais do que um tempo ouço falar: o que é o Natal para si? É tempo de família, família. Então, mas o tempo de família não devia ser todo o ano? Porquê é que é no Natal? Não, é porque a cultura subverteu o sentido de Natal. Eles já nem sabem o que é Natal. Em 1914, na Primeira Guerra Mundial, houve uma cena muito interessante em que, numa trincheira, eles estavam alemães de um lado e ingleses do outro, e franceses, ingleses do outro, na Guerra das Trincheiras. Houve um que começou a cantar uma canção de Natal. No, still, acho que é assim que se diz em alemão. Noite de paz. E depois, do outro lado, o inglês começou a cantar também em inglês. Silent night, silent night. Às 2 eles saíram da trincheira, abraçaram-se, trocaram presentes. Uns deram tabaco, outros deram não sei o quê, fizeram um jogo de futebol, fizeram isto contra a vontade dos comandantes respectivos, o alemão e o inglês, e depois de um bocado voltaram às trincheiras, voltaram aos tiros.
Ora, ainda há dias eu escrevi isto num artigo e dizia, isto não acontecia hoje. Sabe porquê? Porque as pessoas hoje não sabem as canções de Natal. As canções de Natal que existem hoje são canções para dançar, canções meramente comerciais, que não têm nada a ver com o nascimento de Jesus em si, não tem qualquer sentido espiritual. Então logo a partir disso não ia acontecer. E também não iam interromper uma guerra para dar abraços e trocar presentes e jogar um bocado à bola, não é? Porque hoje o mundo está muito pior. Está muito pior. Então o Natal é qualquer coisa que mexe connosco, mas não por causa do menino, nem por causa do mar Natal, nem por causa deste folclore natalício, mas por causa do sentido que o Natal tem. Jesus, Deus fez-se carne, veio habitar entre nós. E essa é a grande notícia gloriosa do Natal. Ele veio habitar entre nós. E Ele está entre nós, em espírito e em verdade. Ele habitou em carne, Ele andou por este mundo, durante 3 anos e meio desenvolveu o seu ministério, contatou com pessoas, curou pessoas, libertou pessoas de opressão, ressuscitou mortos. Ele fez toda a espécie de coisas gloriosas, de milagres. E um dia subiu ao céu. E Ele é a cabeça da igreja. Ele está aqui neste momento em espírito e verdade. E portanto nós estamos a celebrar a sua vinda a este mundo. Quando Deus, depois de tentar tudo, através de uma aliança com o povo do antigo Israel, através dos profetas que Ele levantou, através de tantos, Ele chegou à conclusão que o coração humano era duro demais e enviou o seu próprio Filho para se entregar por nós. E é só por isso que nós estamos aqui esta manhã. Por isso vamos celebrar o Natal com o sentido do Natal, sabendo que as grandes bênçãos de Deus têm associadas algumas dificuldades, algumas lutas. Maria teve estas lutas. Ela dispôs-se a vencer estas lutas. E nós vamos fazê-lo também, as nossas lutas. Amém? Vamos chegar a amém. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque Maria, apesar de ter sido chocada, com certeza, de início, com esta mensagem do anjo, mas ela dispôs-se a enfrentar as lutas e os problemas e as dificuldades que essa bênção, essa elevada graça, ó Pai, que Tu lhe deste de ser a mãe de Jesus, o Salvador, ó Deus, que lhe traria, Senhor. E lhe deste a força e a sabedoria e a capacidade para ela vencer todas essas lutas. E por isso ela ainda hoje é um exemplo de fé e de vida cristã para nós, de devoção a Jesus, Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pelo testemunho de Maria e te agradecemos sobretudo, Senhor, porque Tu te fizeste carne, ó Pai, através de Jesus Cristo, e porque Ele se habita entre nós, e porque Ele é o cabeça da igreja, e porque Ele está aqui em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, quando esta noite nós vamos celebrar o Natal, Senhor, com as nossas famílias, na nossa casa, Senhor, que este sentido verdadeiro e profundo do Natal não possa ser esquecido. Que nos alegremos, sim, possamos alegrar-nos, mas alegrar-nos também, Senhor, porque Tu um dia, manifestando o Teu grande amor, ó Pai, enviaste o Teu Filho único para viver e habitar entre nós e para se entregar a si mesmo por nós e sobretudo para nos vir revelar o Teu caráter, o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai, pela dádiva de Jesus. Amém. Amém. Podem ser.